Amém. Pode sentar, pode ocupar o seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, meu Pai, nós entramos na Tua presença e nesse momento de oração, nesse momento de clamor, meu Pai, nós queremos apresentar agora, nessa manhã, o corpo de obreiros que está aqui presente. O corpo de obreiros, dos trabalhadores, daqueles que trabalham, daqueles que ocupam um cargo na Tua obra santa, na Tua preciosa obra. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui, buscando essa santificação, porque hoje nós celebramos o corpo de Cristo. Hoje, meu Deus, nós temos esse evento, o mais importante na vida dos cristãos, que é, meu Pai, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, abençoe este templo, abençoe este lugar, para que todos aqueles que vierem aqui, meu Pai, ocuparem esses lugares, possam sentir, meu Deus, a Tua presença, sentir a transformação de Jesus nas suas vidas, mas também compreender que Jesus é o mais importante para nós, e que quando Ele deu a sua vida por nós, quando Ele se entregou por nós, Ele declarou, meu Pai, na vida da história da humanidade, que agora nós teríamos uma oportunidade, que o castigo que ia cair sobre a nossa vida caiu sobre Ele, e que agora não seremos mais condenados com Satanás, mas temos o direito de remissão em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Amém, 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 irmãos. Glória a Deus. Mais um ciclo que nós estamos iniciando hoje. Se inicia mais um ciclo nesse mês de julho, de adoração, de celebração ao nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, para buscar essa consagração no início deste ciclo que teremos de adoração e celebração do nome do Senhor. E que no nosso clamor, que nas nossas orações, nós possamos pedir a Deus que Ele nos capacite a lidar com almas que chegarão até nós, que Ele enviará até nós, e almas que teremos que buscar, porque somos geradores de almas. Então, que nesse mês de julho possa ser um mês aonde a gente possa superar os outros em ganhar almas para Jesus. Amém? Como obreiros na casa do Senhor, como trabalhadores na obra do Senhor, possamos então fazer o quê? Ganhar almas para Jesus. Às vezes a gente está aqui na igreja, em cima do púlpito, do altar, e eu vejo as pessoas chegando na igreja e me admira muito, porque nós temos um compromisso com Deus, assumimos um compromisso, e a gente vem nesse lugar porque a gente sabe que esse lugar é um lugar abençoador, é ou não é? Que esse lugar é um lugar de bênção. A gente vem para cá porque a gente sabe que esse lugar é uma porta que Deus abriu, que é o melhor lugar que eu possa estar. Então, se esse é um lugar bom, se esse é o melhor lugar que eu possa estar, por que eu venho sozinho para a igreja? Por que eu não trago o meu amigo comigo? Por que eu não trago o meu vizinho comigo? Por que eu não trago uma pessoa comigo? Porque eu quero só para mim esse lugar? Porque eu quero a presença de Deus só para mim? Ou porque eu não considero esse lugar um lugar bom? Se esse lugar é um lugar de salvação, se esse lugar é um lugar onde Deus habita, se esse lugar é um lugar bom para mim estar, então é um lugar bom para eu convidar os meus amigos, para eu trazer alguém comigo, para alguém vir comigo para dentro desse lugar.
E muitas vezes a gente sai como agentes secretos, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. E às vezes alguém até pergunta para onde a gente está indo, a gente só cumprimenta com a mão e vai. Não. Para onde você está indo? Estou indo para a igreja, vamos junto, vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos celebrar o Senhor. É uma bênção, vamos lá. Né? Às vezes no trabalho, puxa, eu frequento a comunidade da família de Deus, eu frequento a casa do Senhor, vamos naquele lugar, vem fazer uma visita, vem fazer parte dessa família, venha conhecer esse lugar, venha ouvir Deus falar com você. É assim que nós temos que agir, principalmente nós que fazemos parte do corpo de obreiros do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 4º livro que escreveu Moisés. É o 3º livro da Bíblia, considerando que Jó foi o primeiro livro que foi escrito por Moisés. Temos o livro de Levíticos como o 4º livro escrito por Moisés. Talvez nas páginas da sua Bíblia o livro de Levíticos possa até estar com as páginas virgens. Talvez você nunca abriu nessa página, talvez você nunca abriu nesse livro de Levíticos. É muito pouco lido o livro de Levíticos, principalmente pelos cristãos, porque pela ignorância de algumas pessoas, eles acham que é Velho Testamento, Velho Testamento não existe mais, Velho Testamento não serve mais. Por ignorância ou por talvez falta de conhecimento, já que entender o livro de Levíticos não é fácil. Entender o livro de Levíticos precisa de algumas interpretações. Então é mais fácil a gente dizer que não serve mais. Mas o livro de Levíticos é o livro mais citado por Jesus. O livro de Levíticos é o livro que Jesus mais citou. Se você ler sobre sangue, se você ler sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos de Deus, você vai ver que o livro de Levíticos é o livro mais citado por Jesus. Porque afinal, Moisés escreve o livro de Levíticos, mas o livro de Levíticos inteiro é Deus falando com o povo. É Deus conversando com o povo. E o livro de Levíticos, ele começa assim: então chamou o Senhor, chamou o Eterno, chamou o Adonai, o grande, o magnífico, o majestoso, o implacável, chamou a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Só aí, Levíticos capítulo 1, versículo 1. O grande Deus, o eterno, o magnífico, ele chama Moisés na porta da tenda da congregação. E o livro de Levíticos, ela é uma continuidade do livro de Êxodo, porque no livro de Êxodo, Deus chama Moisés para construir o templo. Deus manda Moisés edificar o templo, a igreja, o tabernáculo. E o mais interessante é que você imagina quando Deus chama alguém para construir o seu templo. Como será que é esse templo? Como esse templo tem que ser feito? Eu imagino Deus nos chamando aqui e diga: presbítero Nerivan, eu quero que você construa um templo para mim, uma casa para mim. Você vai precisar construir uma casa para mim. Eu fico imaginando como nós vamos construir a casa de Deus. Terá que ser toda de ouro, terá que ter pisos e diamantes, não sei, pedras de esmeraldas, porque é de Deus, é a casa de Deus. Já que a nossa casa, a gente quer o melhor, a gente constrói o melhor, a gente dá o melhor para a nossa casa. E agora, Deus nos chama para construir a sua casa. Talvez foi isso que Moisés pensou, talvez foi isso que passou na mente de Moisés. Olha, Moisés, eu quero que você construa uma casa para mim. Puxa, Moisés já pensou: vamos levantar ouro, vamos levantar prata, vamos ver o que a gente consegue fazer para fazer o melhor para Deus. Só que Deus chega para Moisés e fala assim: você vai construir uma casa para mim de tenda. A casa que você vai edificar para mim vai ser uma tenda. Como assim? Uma tenda, porque o povo construiu as suas casas em tendas aqui no deserto. E eu quero que a minha casa se pareça com a casa do meu povo. Eu não quero ser diferente, eu quero ser igual ao meu povo.
Olha que Deus grande, porque talvez se você construísse uma casa de ouro, uma casa de pedras preciosas, uma casa linda para Deus, talvez aquelas pessoas iam pensar que Deus era inacessível. Eu não consigo acessar Deus, jamais eu vou conseguir entrar numa casa tão linda de ouros. Não, Deus manda ele construir uma casa de tenda igual à casa do povo, porque ele queria ser igual ao povo. Eu quero que a minha casa fique parecida com a casa do meu povo. Quando a gente estiver lá na Canaã, que o seu povo, o nosso povo tiver o seu palácio, o rei tiver o seu palácio, o rei tiver a sua construção, a sua casa de tijolo, então vocês vão edificar uma casa de tijolo para mim. Mas eu quero que a minha casa se pareça com a casa do meu povo. Porque Deus quer ser parecido conosco. Deus, ele é um Deus que é acessível a todos. Por exemplo, nessa manhã, nós estamos aqui dentro desse templo que nós edificamos a Deus, e chamamos de casa de Deus, e Deus está aqui presente. Amém? Deus está aqui presente. Hoje eu cheguei aqui pela manhã, e eu estava ali na frente, procurando uma chave que tinha caído. Daqui a pouco a irmã Débora chegou, e ela falou assim: eu fui a primeira a chegar aqui, pastor? Eu falei: não, eu estava procurando uma chave, mas na minha mente veio assim: mas Deus já está aqui. Deus já estava aqui aguardando a gente chegar nesse lugar. Porque aqui é chamado a casa de Deus. E Deus manda edificar essa casa. E nessa casa de tenda, é tão interessante que havia apenas uma porta. Deus manda construir um templo, e nesse templo, imagina uma tenda com apenas uma porta, a porta de entrada. Só tinha uma porta de entrada, não tinha porta de saída. Era assim que eles edificavam o templo, com apenas a porta de entrada. Por quê? Porque aquele que entrar dentro dessa porta era para entrar e ficar com Deus. É diferente de muita gente de hoje que entra e sai, entra e sai, entra e sai da igreja. Não é? Não tem gente assim que entra e sai, entra e sai. Se não é o pastor para ficar correndo atrás dessas vidas, elas não conseguem firmar, elas não conseguem ter paradas, porque são pessoas que não conseguem andar com Deus. Elas entram e saem, entram e saem. E naquela época, o templo ele era edificado apenas com a porta de entrada, porque Deus queria que a pessoa que entrasse, ela entrasse para andar com Deus, para caminhar com Deus, para trilhar com Deus. E quando ela entrava no templo, até o ápice, aonde Deus descia, se fazia presente, onde estava a Shekinah de Deus. E a Shekinah de Deus não significa glória de Deus, não. Há um erro de interpretação no hebraico. Shekinah significa a presença de Deus. Shekinah é presença, é a presença de Deus, onde Deus estava presente, onde Ele manifestava a sua presença. Até chegar naquele ápice, existia um grande corredor, bem grande, e 3 etapas. Existiam 3 etapas para chegar até o ápice, aonde estava o altar, os santos dos santos. E cada um que atravessasse por essa porta tinha então que passar por essas 3 etapas até chegar ao templo do Senhor. A vida, ela é feita de etapas, é ou não é? Existem ciclos na nossa vida. Esse é o problema de muita gente, que ela entra pela porta, ela já quer chegar aqui em cima. Não, existem etapas para se chegar aqui. Na vida existem etapas, em tudo. Para Deus funciona assim. Ou uma criança já nasce falando com dente, como que é? Andando. Existe uma etapa na vida do ser humano. O ser humano ele nasce
ele precisa aprender a comer, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a falar. Então começa a se nascer os dentes, aquele primeiro cabelo cai, nasce um outro. Existe uma etapa na vida do ser humano, ninguém nasce adulto. Para nós chegarmos aonde nós estamos, para nós chegarmos aonde estamos aqui nessa posição de adultos, nós passamos por algumas etapas da nossa vida, porque a vida é feita de etapas. E o maior problema do ser humano é que ele gosta de pegar os atalhos. Ele não quer seguir as etapas. Então ele quer chegar dentro da igreja, ele quer chegar dentro do templo e ele quer vir direto para o altar. E quando isso acontece na vida de alguém, quando ele pega esse atalho direto para o altar, vai acontecer um ciclo na vida dele, que Deus vai colocar ele lá embaixo de novo, porque ele precisa seguir as etapas. Ninguém chega na igreja e já é pastor, ninguém chega na igreja e já é sacerdote, ninguém chega na igreja e já é diácono. Não é assim que funciona. Existem etapas na vida de uma pessoa. E dentro do templo de Deus tinha 3 etapas até se chegar no ápice. Porque nós precisamos respeitar essas etapas na vida. Em tudo, na lei do homem existem etapas. Ninguém entra numa firma e já é gerente, dono, presidente, diretor. Existem etapas. Quando você entra no exército, existem etapas. Você já não entra como comandante, é ou não é? Você já é, opa, vou me alistar no exército. Função comandante, é assim que funciona, né, Ivan? Primeira etapa, você precisa ser recruta. Você entra no exército como recruta. Não é nem soldado, porque às vezes a pessoa ela acha que ela já entra como soldado. Você entra como recruta para depois virar soldado. Na casa de Deus é assim também, é ou não é? Para você chegar até aqui no ápice, você vai ter que comer muita cebola ainda. Nerivan dá risada, né, Nerivan? Nerivan dá risada porque uma vez o sargento falou assim para ele: tá vendo? Tem maçã aqui para comer. Pegou algumas cebolas e falou assim: isso aqui é maçã. Aí eles falaram assim: não, isso aqui é cebola. O sargento fez eles comerem, falando: isso aqui é maçã. Come que é maçã, não é? Come que é maçã. Você chorou um pouco? Oi? Sai lágrima do olho, não é? Então ele teve que comer a maçã, a cebola, porque o sargento falou: isso aqui é maçã, você vai ter que comer isso aqui, porque isso aqui é maçã. Então, para você chegar até aqui, você vai ter que comer muita cebola ainda. Porque existem etapas na nossa vida. Nós precisamos aprender a seguir as etapas. Olha, você quer ver o que mais me deixa triste? É eu chegar numa igreja e ter ali um menininho, uma criança assim mais ou menos na idade do Azaf, vestido de paletó e gravata. Tá errado. Isso não tá certo. Vestir a criança como adulto. Não, a criança ela tem que se vestir como criança. Ela tem que vestir a bermudinha, a camisetinha, o tênis, porque são etapas na sua vida. O homem, o pai ou a mãe, ela pode até fazer com que a criança se porte como adulto, mas quando ela se tornar adulto, ela vai se portar como criança, porque existem etapas na nossa vida e essas etapas precisam ser respeitadas. A criança tem que ser criança, o adolescente tem que ser adolescente e o adulto tem que ser adulto. São etapas que nós temos que obedecer à risca essas regras. E dentro do templo de Deus também existem essas etapas. Então, quem passava pela porta até chegar no ápice tinha 3 etapas. E essas etapas tinham nome. A primeira etapa se chamava caminho. Tinha um caminho a percorrer. A pessoa tinha que percorrer aquele caminho. Quem não percorresse aquele caminho não conseguia chegar até o ápice. A segunda etapa do templo se chamava a verdade. Aquele que não obedecesse ou seguisse a verdade, e com ele não continha a verdade,
dentro do templo ele não podia ficar, porque existia um peitoral no sacerdote. Quem lembra do peitoral que o sacerdote usava? Existia nesse peitoral algumas pedras, e duas dessas pedras, uma se chamava Urim e a outra Tumim. Quando não estava com a verdade, quando não era de Deus, quando não vinha de Deus, essas duas pedras brilhavam, elas acendiam, Urim e Tumim, dizendo que ali não continha verdade, que ali não estava verdade. E lá na frente, ao chegar no ápice, aonde estava o altar, o templo, edificado como a presença de Deus, eles chamavam de vida. Mas não é vida qualquer uma, é vida eterna, é a vida com Deus. Ou seja, para se chegar até o ápice, até a vida eterna, você tinha que percorrer um caminho dentro da verdade. Por isso que tem muita gente que confunde quando Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoas que elas não entendem que Jesus estava se referindo ao templo de Deus, porque as pessoas tinham que percorrer por aquele caminho. Jesus estava dizendo: sim, eu sou o caminho que precisa ser percorrido, eu também sou aquela verdade e também ofereço a vida eterna. Jesus estava se referindo às 3 etapas que existia dentro do templo. Ou seja, para que eu chegue até o altar, eu preciso passar por essas etapas. Então, ninguém entra na igreja e já é obreiro, ninguém entra na igreja e já é pastor, ninguém começa num ministério e já está aqui em cima. Nós precisamos respeitar. Existem etapas na nossa vida. Tem gente que se converteu ontem, já quer ser presbítero dentro da igreja. Tem gente que aceitou Jesus ontem, ainda está tomando leite, e já acha que pode sair lá fora como missionário. Existem etapas da nossa vida, e essas etapas precisam ser respeitadas. E aí, Deus chama Moisés na porta do templo, no templo que ele tinha mandado fazer, porque esse negócio de igreja não é coisa do homem. Tem gente que fala assim: eu não preciso ir na igreja para ser abençoado, eu não preciso da igreja para isso, eu não preciso da igreja para aquilo outro. São pensamentos de Satanás, atalhos que Satanás está colocando na vida dessas pessoas, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a água, Deus criou os peixes, Deus criou a vida, Deus criou o homem, e Deus criou o templo também. O templo, a igreja, é criação de Deus. Foi Deus que criou esse negócio aqui que chamamos de templo. Isso aqui não é só paredes. Não, é nesse lugar que Deus habita, e é neste lugar que foi criado por Deus. E nós precisamos respeitar isso. E Deus chama Moisés na porta do templo, e ele disse assim: muito bem, o templo está pronto, o templo está edificado. Amei, era desse jeito mesmo, é tenda. Eu quero parecer igual ao povo, eu quero ser igual ao meu povo. Só que está faltando uma coisa dentro desse templo. Está faltando o altar. E não é ninguém que vai fazer esse altar. Quem vai fazer esse altar é você, Moisés. É você. Ninguém vai te ajudar a fazer o altar. Você vai ter que edificar o altar sozinho. Às vezes a gente fala assim: eu não, fulano não me ajuda, eu não recebo ajuda de A, não recebo ajuda de B, não recebo ajuda de C. Quando isso está acontecendo na sua vida, é porque é você que tem que fazer. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. É por isso que tem muitas igrejas que não conseguem sobreviver. Por quê? Porque tem pastores que acham que tem coisas que os outros vão fazer por eles. Não, tem coisa que é o pastor que tem que fazer, não tem jeito. Tem coisa que pertence ao líder, tem coisa que pertence ao sacerdote, tem coisa que é o sacerdote mesmo que vai ter que fazer. E nós vamos ter que respeitar isso. Nós precisamos respeitar isso. Às vezes a gente não concorda com a decisão do líder, às vezes a gente não concorda com a decisão do sacerdote. Isso aconteceu com Moisés. E Deus abriu a terra e engoliu aquelas pessoas que não estavam em concordância com ele, porque Moisés fazia o que Deus estava mandando ele fazer. Moisés era um líder que recebia a ordem de um líder maior.
Ou seja, Moisés era representante de Deus. E Deus chama Moisés para edificar um templo, um altar. Aí a gente acha que Moisés era qualquer pessoa. Não. Moisés, ele foi, pensa, há 3.500 anos atrás, o Egito foi a maior potência do mundo. Era o maior país em ciência, em tecnologia, em saúde, em medicina. O Egito era uma potência mundial, a maior potência e a mais temida de todas as coisas. E a Bíblia diz que Moisés, ele era aspirante ao palácio de Faraó. Ele foi treinado como faraó, ele foi capacitado como faraó. E para o povo egípcio naquela época, um faraó, ele era considerado um deus para o povo egípcio. Ou seja, Moisés foi treinado, foi capacitado para ser um semideus. Não o eterno todo-poderoso, mas na visão do povo, ele tinha que saber, ele tinha que conhecer, ele tinha que ser uma pessoa culta, ele tinha que ser uma pessoa entendida, ele não podia ser qualquer um. Ou seja, o que eu aprendo? Para fazer a obra de Deus, eu preciso me capacitar. Eu preciso procurar me capacitar, eu preciso aprender, porque Deus não chama qualquer um, sabia disso? Deus não chama qualquer um para fazer a sua obra. Deus chama todos para segui-lo, mas para ser líder, para ocupar um papel, Deus não chama qualquer um. Deus, se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus só chamou pessoas capacitadas, pessoas que sabiam. E Moisés, ele era treinado, ele era capacitado, ele foi treinado para ser um faraó. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, se o Rodrigo puder colocar para nós, você vai ver que lá fala que Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito, em toda a cultura, e ele era, olha lá, ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés não era qualquer pessoa, Moisés era uma pessoa capacitada. Entre línguas e dialetos, ele falava só 70. Moisés foi uma pessoa capacitadíssima, inteligentíssima, uma pessoa que foi preparada. Ou seja, se eu quero fazer a obra de Deus, eu preciso me preparar, porque Deus não vai colocar aqui em cima do altar qualquer pessoa, não. Nós temos que parar de pensar com a visão pentecostal ou neopentecostal de que Deus coloca até analfabeto aqui, Ele coloca quem Ele quer. Não é assim que funciona. Deus coloca quem é capacitado, quem busca se capacitar, quem é preparado. Deus não vai colocar uma pessoa aqui em cima do altar que não sabe nem ler a Bíblia. Por quê? Porque um cego não pode guiar outro cego. Eu estava vendo uma reportagem uma vez e eu vi que foi até notícia, isso foi até para o jornal, não sei se foi da Record, Jornal Nacional, que um pastor, ele pegou o livro de Oséias, ele leu, pega 2 mulheres e adultera com elas. Ele foi lá e adulterou com as mulheres, porque ele leu aquele texto e Deus falou comigo que era para mim adulterar com aquelas mulheres. Aí o repórter falou assim: mas não tem um acento aqui? Tem um A craseado aqui, adulterar. Ou melhor, no adúltera. Ou seja, existe uma pontuação em uma frase e em outra não. Em uma palavra existe acentuação e outra palavra não. O texto está dizendo 2 mulheres adúlteras e não adultera, né? Então, por ele ler um texto e não respeitar as pontuações, e não entender as pontuações, leu do jeito dele, ele, sei lá, colocou em prática talvez um desejo que estava no coração dele, não sei. Quem sou eu aqui para julgar? Mas até o repórter fez chacota com ele. Falou: não, mas o senhor está lendo o texto errado.
Até o repórter, que não era de religião nenhuma, leu o texto melhor do que ele. Moisés não era qualquer pessoa. Moisés, ele era uma pessoa capacitada. E olha só, ele foi treinado, capacitado para ser um semideus do Egito. Aos 14 anos, os egípcios fazem um ritual de aceitação. É quando eles pegam a pessoa, aquela pessoa que está separada, que é aspirante a faraó, e leva para um ritual. Esse ritual para um deus Osíris, que era o deus que eles criam. E quando diz que despiram Moisés, esse despiram Moisés não é só tirar a roupa, não. Despir Moisés, o que eles faziam nesse ritual? Eles depilavam todo o pelo que tinha no corpo, de cabelo, a sobrancelha, a barba, tudo, para colocar aquela pessoa na posição de faraó. Por isso que os judeus eram diferentes, usavam barba, tinham cabelo grande, porque eles tinham que ser diferente daquele povo que era aspirado a semideus do Egito, a ser um deus do Egito, reconhecido como um deus. E Moisés, aos 14 anos, ele foi levado para esse ritual e despiram Moisés, ou seja, depilaram Moisés inteiro, colocaram nele um peitoral de Osíris e uma sandália no pé dele, com o símbolo de Osíris, que era o deus dos egípcios, que cada lugar que Moisés pisava era considerado: essa terra pertence a Osíris. Quando Moisés se achega diante da sarça que está ardendo, Deus fala: tira essa sandália desses pés, porque esse lugar aqui é santo, esse lugar não pertence ao Egito, esse lugar não pertence àquele povo, esse lugar é sagrado. Tira essa sandália dos seus pés. E aí Deus muda a regra para Moisés. A regra era para aquele povo que em todo lugar onde eles colocassem a planta dos seus pés, Deus estaria com eles, seria abençoado e Deus lhe daria. Mas Deus precisa fazer uma limpeza naquele homem. Mas Moisés foi treinado, foi capacitado. Moisés, ele estudou tudo sobre deuses do Egito, porque eles foram treinados, educados em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras, ele era poderoso em obras, ele não era gago ou coisa nenhuma. Tá? A Bíblia nem diz isso. Ele era poderoso em palavras, ele tinha um ótimo discurso, ele sabia edificar altares, ele conhecia sobre deuses, ele sabia qual tipo de oferta, de oferenda era oferecido para qual deus do Egito. Ele sabia tudo, porque ele foi treinado para ser um semideus no Egito. E agora Deus pega ele, aquele homem treinado, capacitado, e Deus fala assim: você vai edificar o meu altar. É o meu. Porque ele sabia, ele conhecia, ele sabia o que era fazer um altar, ele sabia como se edificava um altar. Só que Deus fala: ao invés de ser para Osíris, agora vai ser para mim. Você vai edificar um altar para mim, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único, onde só tem um, verdadeiro. Ou seja, Moisés não era qualquer pessoa, Moisés não era uma pessoa despreparada, Moisés tinha preparo, tinha qualificação. Por isso que quando nós fazemos uma convocação, venha na escola bíblica, venha participar dos estudos, obreiros estejam aqui presentes, não deixam de se preparar, não deixam de se capacitar, porque tem muito ateu que conhece Bíblia melhor do que muitos obreiros aqui. Por isso que nós precisamos nos capacitar. Precisamos aprender, porque enquanto você não buscar aprender, Deus não vai fazer você subir de etapa. Você vai ficar parado nas suas etapas. Quando nós assumimos um compromisso, quando nós assumimos uma responsabilidade, nós temos que seguir com essa responsabilidade até o final. Hoje é culto de obreiros, estamos iniciando mais um ciclo de obreiros. Aonde estão todos os obreiros da igreja? Gente, não se marca compromisso nenhum na face da terra no dia de um culto de consagração de obreiros.
Você pode estar lá no Canadá, mas você tem que falar: vou ter que pegar um avião, vou lá me consagrar, porque eu assumi uma responsabilidade diante do altar de Deus. Você não assumiu responsabilidade com o pastor Fábio, não assumiu com o presbítero Nerivan, nem com o pastor Amarildo. Você assumiu responsabilidade com Deus, diante do altar dele. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, está escrito nas santas palavras de Deus. Compromisso é compromisso, aliança é aliança. Quem mais tinha que estar numa escola bíblica, além dos obreiros, são os professores da escolinha das crianças. Mas nem todos estão, nem todos vêm. Porque escolinha das crianças, escolinha infantil, não é só um parquinho de diversão, é uma escola, ensina, é ali que começa a sair pessoas capacitadas. O destino de uma pessoa na obra de Deus depende do que as professoras vão ensinar para eles lá atrás na escolinha lá, ó, que nós temos. O que uma professora falar lá, ele vai sair com aquilo guardado na mente dele. Eu já passei por essa fase. Eu tinha um professor, na época que eu era criança, era um professor. Não era professor, era um professor. Ele era muito legal, muito engraçado, mas ele conseguia transmitir a mensagem. Ele conseguia transmitir a palavra. Aos 7 anos de idade eu já estava ministrando a primeira palavra. Eu já pregava nos cultos infantis. O primeiro culto infantil que teve, ele me chamou, ele como professor, falou: vem cá, eu vou te ensinar a pregar, eu vou te ensinar a falar, eu vou te ensinar, pega um texto, vem cá. E naquela época, meu irmão, não tínhamos recurso de livros, de nada disso. Eu vou te ensinar a pregar, abra a Bíblia e eu vou te ensinar. Não tinha Bíblia com estudo como nós temos hoje. Bíblia cronológica, Bíblia de estudo, Bíblia arqueológica, Bíblia judaica, Bíblia hebraica, não. Era só uma Bíblia pequena que eu tenho lá até hoje guardada. A primeira Bíblia que eu ganhei. E ele abriu a Bíblia e ele falou: vou te ensinar a pregar aqui no livro de Jonas. E me ensinou a pregar. E eu preguei. Todo culto infantil que tinha, ninguém queria pregar. Chama o Fábio. Mas nós tínhamos um professor, nós tínhamos alguém que ensinava, nós tínhamos alguém que capacitava. Nós tínhamos alguém que estava ali nos treinando. Então, nós precisamos nos capacitar para poder capacitar. Moisés, ele foi treinado em toda a ciência. O Egito era uma potência. Você acha que Deus ia chamar qualquer pessoa para montar um exército para defender o seu povo? Não existia comandante de guerra melhor do que Moisés. Moisés teve que pegar um povo que era escravo e treinar aquele povo a ser soldado, a atirar com lança, a atirar com arco de flecha, a se defender, a fazer uma luta corporal, grave, mas grave, né? Tinha que ensinar. Moisés teve que ensinar, treinar um povo que era agricultores a ser soldados de guerra. Quem queria fazer isso? Um outro agricultor? Não tinha que ser alguém que foi treinado em combates, alguém que foi treinado em guerras, alguém que sabia manipular uma espada, alguém que sabia manipular um arco de flecha, alguém que sabia manipular uma lança, alguém que sabia dar um golpe, alguém que sabia fazer uma defesa pessoal. Para ensinar, alguém precisa saber. E era Moisés. E Deus, ele é estrategista, que ele tira Moisés de dentro do povo, porque ele falou assim: se Moisés cresce aqui dentro, se Moisés cresce no meio do povo hebreu, Moisés não vai ter capacidade de tirar o meu povo daqui. Deus tira Moisés dali e coloca lá dentro do palácio. Você vai treinar com o inimigo, a arte da guerra, a potência mundial. Deus coloca ele lá dentro do palácio, sendo treinado como um faraó, com os melhores mestres de arma, de defesa pessoal, de guerra, para agora treinar o povo de Deus. Ou seja, eu preciso me capacitar para poder capacitar. Então não adianta eu saber ler o Salmo 23 e querer pular etapas na minha vida, subir aqui em cima do altar e falar: agora eu sou pastor. Não, não é assim que funciona. Primeiro você precisa aprender a seguir um caminho, trilhar na verdade, para poder encontrar a vida, para chegar no ápice, para chegar aonde está o altar de Deus.
Então, se nós somos obreiros, vamos nos capacitar. Se nós somos professores, se capacite ainda mais. Se nós temos um cargo, se nós temos uma função na igreja, procure fazer isso da melhor forma, da melhor maneira, não de qualquer jeito. Eu vou quando dá tempo, quando sobra tempo, eu vou se der. Não é assim que funciona, meu irmão. Esse culto mesmo que nós temos aqui, que é o primeiro culto do mês, que é o culto de obreiros, eu já saí de hospital, já larguei pessoas lá com soro pendurado, arrancando o soro aqui, deixando pendurado lá para vir fazer esse culto de obreiros, porque eu tinha um compromisso aqui, eu tinha uma missão aqui. Eu já acabava culto na sede, saía da sede das 7 às 8 da manhã, a gente fazia um culto das 7 às 8 da manhã, saía de lá e vinha fazer o culto aqui, porque é um compromisso. E o compromisso eu assumi com quem? Com o corpo de obreiros? Não, foi com Deus. É a mesma coisa, o corpo de obreiros também não assumiu compromisso com o pastor Fábio. O corpo de obreiros assumiu um compromisso com Deus. Com Deus. E quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós temos que fazer da melhor maneira possível. Para a gente encerrar, conta-se uma história que uma vez um pastor, logo de manhã na escola bíblica, a igreja esperando alguém para abrir a igreja ou para dar a aula na escola bíblica, e o pastor não veio. Passava 1 hora, passava 2 horas, cadê o pastor? O pastor não apareceu. Aonde será que está o pastor? Então, acabada a escola bíblica, alguém com muita dificuldade foi lá e ministrou a aula. E aí, acabada a escola bíblica, alguns dos irmãos resolveram ir até a casa do pastor. Chegaram lá, bateram, chamaram, e o pastor não atendeu. Ninguém atendeu. Não tinha ninguém. Aí, um dos vizinhos, olhando aquela movimentação, foi perguntar o que se sucedia. E um dos irmãos da igreja disse: nós estamos procurando o pastor não apareceu hoje, estamos preocupados, será que aconteceu alguma coisa? E o vizinho disse: não, olha, ele estava aqui de manhã, eu vi ele saindo de carro de manhã, estava feliz, alegre, os filhos sorrindo, a esposa sorrindo, estava tudo bem, eles saíram daqui alegres. E a preocupação aumentou, será que aconteceu alguma coisa no caminho e o pastor não conseguiu chegar na igreja? E o vizinho completou: não, eu não acredito que ele tenha ido na igreja, porque afinal eles saíram de bermudas, varas de pescar em cima do carro, não compareceram na igreja porque talvez foi pescar. E os irmãos começaram então: puxa, como é possível num dia de domingo o pastor não vai na igreja e vai pescar? Que desaforo é esse? Quem esse pastor acha que é? Começou-se então um comentário e ficou um irmão de plantão na porta da casa do pastor. Chegado já à noite, quase na hora do culto, pronto para começar o culto e nada do pastor aparecer, de repente o carro do pastor encosta na porta da casa. Estava ali um irmão de plantão, e o irmão chega para o pastor chega do carro descarregando as varas de pesca, as crianças todas queimadas do sol, sujas de areia, e aquele irmão vai logo descarregando: pastor, o senhor está maluco? O senhor vai pescar? Hoje é domingo, hoje tem escola bíblica, o culto começa daqui a pouco, não vai dar tempo do senhor chegar. Quem o senhor acha que é para o senhor fazer um negócio desse? O pastor olhou para o irmão e falou: puxa, irmão, você me desculpa, eu cometi um erro mesmo, eu acabei agindo como alguns irmãos da igreja, que usaram um dia de atividade da igreja na obra para ir pescar, para ir passear com a família, para ir na praia. Eu acabei fazendo como qualquer outra pessoa da igreja faz. E aquele irmão disse: mas o senhor não pode fazer, o senhor é o pastor da igreja. Ora, a obra é dada a todos que são chamados. Ou seja, o pastor não podia, porque ele era pastor, mas as outras pessoas fazem isso sem maior problema nenhum. É ou não é? Elas fazem isso e ninguém está nem aí, ninguém fala nada, ninguém os repreende. É ou não é? Irmãos, não comparecer num culto de consagração de obreiros
Só se tiver morte na família mesmo. Só se tiver morte na família. Porque se eu assumir um compromisso com Deus, eu preciso estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, porque venceram este frio, porque aqui é muito frio mesmo. Aqui é mais frio que Campinas, não é? Quando eu saí de Campinas, eu cheguei aqui, a temperatura deve ter caído no mínimo uns 10 graus a menos do que Campinas. É muito frio aqui. E principalmente porque nós estamos de frente com a mata. A igreja atravessou a rua, tem uma mata ali, né? Tem algum rio que passa ali? Oi? Tem um rio que passa, né? Tem o nome desse rio aí? Rio Valinhos. Tem um riozinho que passa ali. Quer dizer, isso torna o ambiente aqui mais frio ainda, mais gelado ainda. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Mas teve muita gente que falou: hoje está frio, hoje eu não vou, né? Ou alguns pensaram assim: eu acho que eu não vou hoje não, porque está frio. Jesus contou uma parábola daquele que disse que não ia e acabou indo, né? Eu não vou, mas acabou indo. Pior do que aquele que disse: eu vou, mas não foi. Jesus contou essa parábola de um que chegou e falou: pode contar comigo que eu vou. Chegou na hora, ele não foi. E o outro que disse para Jesus: eu não vou, mas chegou na última hora, puxa, ele vai precisar de mim, e acabou indo, né? Então muitas vezes isso se encaixa na nossa vida, meu irmão. Só se for caso muito sério, muito urgente, não falte. Não falte numa escola bíblica. Não seja um crente relaxado. Não seja aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Se você tem um cargo, se você tem uma função. Eu sei que tem gente que não vem. Talvez você fale: fulano também não vem. Não se iguala igual a ele, porque ele vai perder a salvação. Não queira perder também. Pastor, mas uma pessoa só de não ir na escola bíblica vai perder a salvação? Se ela assumiu um compromisso e uma responsabilidade, sim. Porque a Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito. É maldito. Não são palavras minhas. Assim fosse palavras minhas, porque elas poderiam ser revogadas. Mas são palavras de Deus, do eterno, do grande Adonai, o majestoso e também o implacável. O justo juiz, que pesa na balança o que é certo e o que é errado, o que conhece os nossos corações. Amém? Guardem essas palavras nos vossos corações. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, meu Deus, nós entramos na Tua presença e mais uma vez, diante desse altar que representa a Tua presença, meu Deus, nós queremos declarar a nossa fé a Ti e queremos declarar, meu Pai, a nossa fidelidade ao Senhor. Conte conosco, meu Deus. Nós não vamos desapontá-lo, nós não queremos desapontá-lo, porque o Senhor nunca nos desapontou. O Senhor nunca nos largou para trás. Nós não queremos abandonar o Senhor e nem largar a sua obra para trás. Se assumimos esse compromisso, se assumimos essa responsabilidade, custe o que custar, nem se for a nossa vida, nós vamos ser fiel ao Senhor, meu Pai. Porque o que para nós, o que garante, o que importa, o que nos serve é a vida eterna contigo. É passar a eternidade contigo e não no lago de fogo. Então conte comigo, meu Deus. Conte conosco e ajuda-nos a nunca ceder. Ajuda-nos a nunca desanimarmos. Ajuda-nos a nunca fazer por relaxo aquilo que tínhamos que fazer por excelência. Ajuda-nos, meu Pai, a nunca desapontar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se o Senhor nos chamou para fazer, meu Pai, se o Senhor confiou em nós, ajuda-nos a não desapontar o Senhor. Nós queremos trazer alegria e não tristeza ao seu coração. Queremos que o Senhor se alegre conosco como o Senhor se alegrou com Moisés.
a qual o Senhor colocou Moisés num patamar tão alto a ponto de falar face a face com ele. Meu Deus, ajuda-nos a vencer o desânimo, às vezes até a preguiça, e procurar nos capacitar mais. E com aquilo que somos capacitados, desenvolver no Teu reino, para trazer as almas carentes, perdidas, sedentas de Ti. Ajude-me a usar aquilo que eu tenho de melhor para buscar as almas perdidas, porque Jesus morreu por ela. O Senhor deu o seu melhor por nós, que foi Jesus Cristo. Então ajuda-nos a dar o nosso melhor também ao Senhor. Queremos dar o nosso melhor a Ti. Ajuda o corpo de obreiros desta igreja, desse ministério em geral, de todos os obreiros em geral, não só daqui de Valinhos, mas de Campinas, do distrito do Ouro Verde. Sim, meu Deus, a todos aqueles que assumiram uma responsabilidade diante de Ti, ajude-nos a exercer por excelência, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda-nos agora, purifica as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros e ajuda-nos, meu Pai, a estar mais perto do Senhor, com a nossa mão de obra, com o nosso trabalho. E é por isso, meu Deus, que nessa manhã eu quero derramar da Tua unção sobre os Teus filhos, sobre os Teus trabalhadores da Tua seara. Consagra, abençoe eles, meu Pai. Que esta unção que está caindo sobre a vida deles possa vir dos céus agora e descer agora no mais profundo do cerne de cada um, meu Pai, dando força, fortalecendo, multiplicando, meu Pai, as energias tanto físicas como espirituais, no nome do Senhor Jesus. Que a Tua unção, a Tua proteção esteja sobre eles agora, cercando a vida deles agora com os Teus anjos. Abençoe os Teus filhos agora, meu Pai, com esta unção. Desça agora esta unção sobre eles, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, desça sobre eles esta unção. Sejam abençoados agora em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados agora em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados. Sim, meu Pai, abençoe os Teus filhos agora. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Que esta unção desça sobre eles agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós abençoamos cada um nessa manhã. Hoje teremos um culto de ceia. Que o Senhor venha purificar as nossas vidas e os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Desça sobre a Tua igreja agora, Espírito Santo, sobre cada coração. Nós nos consagramos a Ti agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sejam abençoados, obreiros da comunidade da família de Deus, e todos, em todas as nossas congregações, que o Espírito Santo de Deus possa ir lá onde eles estão, consagrá-los, abençoá-los. Se tem aquele que está fraco, querendo desistir, que o Senhor mande fortalecimento na vida deles e coloque agora fortalecimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Olha, à noite nós teremos aqui o nosso culto de ceia, hein? Estejam todos. Vamos participar do corpo, do sangue de Jesus. E isso é muito importante para nós, porque isso traz vida para dentro do nosso ser. Amém? Levante as suas mãos para cima tomando posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém.